Primeiramente, desejo a todos uma excelente tarde, uma excelente aula. Na aula passada, nós demos início ao tema trabalho. Então, eu fiz uma tempestade de ideias com vocês, para que vocês fizessem alguns comentários, para que vocês falassem algumas palavras referentes a trabalho. Então, a gente foi colocando essas palavras ali na lousa, e a gente foi conversando, debatendo a respeito do que é trabalho. A gente falou sobre a origem da palavra trabalho. A gente falou sobre a diferença entre trabalho humano e trabalho animal. A gente definiu o que é trabalho, entre muitas outras coisas. Só para a gente relembrar. A gente chama de trabalho toda atividade onde a gente usa nossa capacidade física e mental para alcançar um objetivo. Então, por exemplo, você precisa fazer um trabalho da escola para entregar em tal data. Você vai usar sua capacidade física e mental para realizar esse trabalho, para entregar na data certa, para você ter uma boa nota. E também, principalmente, para você aprender alguma coisa, para você desenvolver suas habilidades, suas competências. Então, você está usando sua capacidade com objetivos. Hoje, a gente já vai dar um passo a mais. Nessa aula, a gente vai analisar o que diferentes sociólogos pensam sobre trabalho. Quem são esses sociólogos? Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. O que esses três sociólogos dizem a respeito de trabalho? Só que antes de estudarmos o que eles pensam sobre trabalho, eu trouxe para vocês alguns documentos aqui da escola, que são fontes históricas, para que a gente possa analisar essas fontes históricas e depois refletir sobre trabalho. Então, esses documentos que eu vou mostrar para vocês na primeira parte da aula são documentos muito antigos aqui da escola. A gente já vai ver de que época são esses documentos. Então, o primeiro passo é analisar esses documentos, retirar informações dele, de cada um desses documentos, e depois disso, a gente vai fazer a análise desses documentos. Análise das informações importantes que eles trazem para nós, tá? Então, o primeiro passo vai ser mostrar o documento, que tem várias páginas. Vocês vão ver, analisar, extrair informações e depois a gente vai discutir essas informações de acordo com as ideias desses sociólogos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte da aula, então, é ver esses documentos e responder essas 4 perguntas que nós temos aí, que vocês podem ver na lousa. 1. De que época e local são essas fontes históricas? Então, essas fotos que eu vou mostrar para vocês são de que época? São de onde? 2. Quais são as profissões que mais aparecem nesses documentos? 3. Há alguma profissão ali que você não conhecia? E 4. Há profissões que hoje se tornaram menos comuns ou inexistentes em nossa cidade? Então, a gente vai responder essas 4 perguntas, todos vocês vão responder no caderno, a partir da análise desses documentos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ali no slide está pequenininho, mas eu vou abrir para vocês que estão aqui na escola, a imagem ampliada, tá? Então, aqui nós temos a foto de uma das páginas desse documento. Ali em cima a gente tem o ano. Vocês conseguem ver de que ano é esse documento? Conseguem enxergar lá no cantinho? Exato. Então, é um documento bem antigo que nós temos aqui no acervo, no museu da nossa escola.
Esse documento é de 1938. O que ele era? Que documento é esse? Está lá em cima. Isso. Exatamente. É um documento de matrícula. Então, é um documento com o nome dos alunos, a matrícula deles, e é lá de 1938. Só um detalhe. Por que a gente está pegando hoje um documento aqui da escola e tão antigo? Nesse mês é comemorado o aniversário da escola, certo? Então, no fim do mês, é aniversário do Valentim Gentil. Então, foi combinado entre o pessoal da área de humanas da gente utilizar coisas da história da escola para poder fazer a aula. Então, a gente vai usar alguma coisa da nossa história, do Valentim Gentil, para poder estudar o assunto. Tá? Então, é também uma comemoração ao aniversário da escola. Bom, então nós temos aí as fichas de matrícula de 1938, dos alunos aqui da escola daquela época. Reparem nas palavras que nós temos aí nesse documento. Vocês conseguem ver palavras que antes eram escritas diferentes e hoje tem uma nova grafia? Vocês conseguem notar as diferenças que existem do modo de escrever daquela época para hoje? Reparem bem as palavras. Tem palavras ali que eram escritas de uma forma que hoje são de outras? Boa. Então, o Rian já percebeu que a palavra aluno era diferente. Então, aluno tinha um M no meio. Alumnus. A palavra aluno vem do latim, significa sem luz. Tá? Alumno, sem luz. Tá? E tinha um M ali no meio. Quem falou pai? Então, o Vitor percebeu que pai também era escrito diferente. Era com E no final. Olha como a cultura muda, como a língua muda. Tem mais alguma? Isso. Mês está com Z, exatamente. Ali do lado de mês, tem mais duas palavras escritas diferentes. Vocês conseguem ver? Idades, que era com E. Idades era referente à data de nascimento da pessoa. Idades, palavra que a gente não usa mais dessa forma. Ó, do lado de mês, tem mais uma palavra ali escrita diferente. A foto não é tão nítida, mas ali, ó, além de mês, a palavra ano também era escrita diferente. Tinha dois N's. É que aí não está nítido. Já pode aparecer um mais nítido aí. Enfim, aqui, antes de entrar na parte do trabalho, das profissões, é só a título de curiosidade, tá? Vocês conseguem ver como a cultura é dinâmica. A cultura muda. Então, com o passar do tempo, as palavras mudam a forma como elas são escritas. A cultura está em constante transformação. Lógico, não muda tudo. Tem uma parte que conserva-se igual e uma parte que passa a ser diferente. Tipo mês. O M e o E estão ali. Mas já não é mais com Z, agora é com S. E tem um acento em cima do E agora. Tá? Então, as coisas mudam com o passar do tempo. Além disso, vamos ver outras informações antes de chegar na parte do trabalho. O que mais vocês notam ali? Ó? Então, aqui nós temos o nome do aluno, ali nomes, depois a data do nascimento, a cidade de onde o aluno vem, e depois o nome do pai, da figura paterna, e o lugar de onde o pai veio. Então, se ele nasceu no Brasil, tá? Brasileiro. E a gente vai perceber que tem gente que veio de outro país. Então, nessa página aí, a gente tem um italiano. E nas outras páginas que eu vou mostrar, a gente vai perceber outras nacionalidades. Gente que veio da Síria, gente que veio da Espanha. Enfim, o Brasil recebia muitos imigrantes naquela época. Agora vamos ao que interessa. Agora vocês vão começar a analisar e responder aí no caderno. Lembra que a gente tinha uma pergunta aqui atrás? Primeira pergunta. De que época e local são essas fontes históricas? Bom, vocês já responderam.
É só colocar no caderno. Pergunta 1, então coloquem aí. 1. E coloquem o local. Local, Escola Valentim Gentil de Itápolis, 1938. Década de 30. Então, já podem responder isso. Escola Valentim Gentil, 1938. Segunda pergunta, agora a gente vai analisar vários aqui. Quais são as profissões que mais aparecem nesses documentos? Vamos ver quais eram as profissões mais comuns entre os pais de alunos daquela época aqui da nossa escola. Vamos começar então com esse aqui. Quais são as profissões que aparecem ali? Vão vendo e falando para mim. Lavrador. Isso. Tem alguma que vocês percebem que aparece mais? Vamos abrir outro aqui para ver se essa tendência se mantém. Então, nessa primeira parte, apareceu mais a profissão lavrador, exatamente. Vamos ver outra página aqui. Vamos ver se mantém a mesma tendência. Quais são as profissões que aparecem aí? Funcionário público apareceu de novo, tá vendo? Aqui apareceram algumas outras. O que mais apareceu nessa? Na outra apareceu bastante lavrador. E nessa aí apareceu o quê? Acho que a mais se repetiu aí é comércio. Vamos ver outra. Vamos analisar umas 4, 5 aqui, só para ver as tendências. Aqui aparece as que mais estão aparecendo, além de lavrador, é funcionário público, exatamente. Então, podem ir anotando aí, questão 2. Vamos colocar lavrador, funcionário público. Comércio, aparece bastante. Agora são essas, então, que vocês perceberam que aparecem mais. Então, aqui mais uma. Então, vai se mantendo essa tendência e vai variando em alguns pontos, né? Então, aqui apareceu artista, apareceu industrial, enfim. Mas, o lavrador está de novo ali, lavrador de novo. Essa profissão falecida eu acho que é a melhor que tem, não dá trabalho nenhum essa. Essa você fica tranquilo, só descansa. Lavrador aparece de novo, comércio. Aí aparece outras diferentes, aí como carpinteiro, advogado, mecânico, lavrador de novo. Lavrador está sempre presente. Engenheiro, só mais duas aí, só para a gente confirmar se é isso mesmo, né? Ou se tem alguma outra que se repete bastante. Comércio aparecendo de novo, funcionário público. Bom, então é isso. As que mais aparecem, as mais recorrentes são essas mesmo. Lavrador, comércio e funcionário público. São aquelas que mais aparecem, são as que mais tem, que a gente percebe aí. Vamos para a próxima pergunta. 3. Há alguma profissão que você não conhecia? Então vamos lá. Eu vou colocar de novo aqui e vocês vão falar se tem alguma profissão que vocês não conheciam e não sabem o que significa. Então olhem aí. Comércio, funcionário público, sapateiro, proprietário, comércio, ferroviário, guarda-livros. Tem alguma que vocês não conhecem? Nunca ouviram falar? Boa.
Eu também pensava isso. Quando eu vi guarda-livros, eu já imaginei, deve ser alguém que trabalha em biblioteca, alguma coisa assim. Na verdade, não é. Guarda-livros é alguém que trabalhava na contabilidade. Tem a ver com contabilidade, com coisa de escritório, com ata, essas coisas, porque tudo é registrado em livro. Alguém já conhecia essa profissão? Já tinha ouvido falar dela? Pode anotar ela aí, então, que eu também nunca tinha ouvido falar dessa profissão, sinceramente. Aí eu perguntei para os meus colegas mais antigos, e eles falaram, esse aí é que trabalha com contabilidade. Meu pai sabia, eu não. Bom, ninguém viu nenhuma outra aí que achou estranho, diferente? Vamos para a próxima. Quarto, há profissões que hoje se tornaram menos comuns ou inexistentes em nossa cidade? Então vamos abrir esse documento aqui de novo. Tem alguma dessas profissões que vocês nunca mais ouviram falar, ou vocês acham que quase não tem, ou desapareceu da nossa cidade? O comércio continua, funcionário público, sapateiro. Conhecem bastante sapateiro? Vocês visitam sapateiro? Vocês levam sapato no sapateiro? Vocês compram do sapateiro? É uma profissão que foi sumindo, um ofício que foi desaparecendo. Então vamos colocar nessa 4 aí sapateiro. Outras, proprietário, comércio, ferroviário, guarda-livros. Bom, dá para pôr já o guarda-livros aí que, pelo menos com esse nome aí, deu uma sumida. Tem alguma outra aí? Eu estou até dando umas ênfases aqui, ó. Tem alguma outra aí que sumiu da nossa cidade? Isso, ferroviário. Podem marcar. Por que sumiu? Porque não tem mais ferrovia. Então, quando desaparece um setor, desaparece aquela profissão também. Então, Itápolis já teve linha de trem, tudo. E mesmo depois da linha de trem, alguns ferroviários continuaram porque eles eram concursados, não podiam ser mandados embora. Entendeu? Mas sumiu. Hoje não faz mais sentido ter ferroviário aqui na cidade. No geral, então, quando a gente olha aqui para outras profissões, muitas se mantêm, como mecânico, tem advogado. Carpinteiro é uma coisa também que mudou muito nesse sentido. Dá até para colocar aí, carpinteiro também. Enfim. Aqui fica claro como que o mercado de trabalho muda, ele é dinâmico, ele passa por transformações. Vamos então fechar essa parte. E agora a gente vai começar a fazer a análise disso aqui de acordo com as ideias dos sociólogos. Tá? Então, passo 1 da aula era a gente ver um documento histórico da escola, alguma coisa do nosso museu, do nosso acervo, a gente analisar um pouquinho, extrair algumas informações dessa fonte histórica. Então, se a gente quer conhecer história, a gente precisa ter acesso a fontes históricas, a documentos, objetos, coisas que contam a história para nós. E aqui na escola, no museu, enfim, a gente tem muita coisa interessante para contar sobre a nossa cidade da época. A partir disso aqui, a gente consegue fazer uma ideia de como estava o mundo das profissões naquela época, das transformações, das mudanças que o trabalho passou de lá para cá. Mas vamos ver, então, tudo isso aqui de acordo com o que os sociólogos pensam. Então, vamos lá. Então, aqui estão as fotos. Vamos lá. O que dizem os sociólogos sobre isso? Então, nesse momento, a gente vai analisar as fontes históricas de acordo com 3 caras. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Vamos lá, então. Primeiro cara. Durkheim. Emile Durkheim, sociólogo francês, um dos principais caras
no surgimento da sociologia. Esse cara aqui dá para dizer que ele é um dos pais da sociologia, tá? Um dos que ajudaram a inventar e consolidar a sociologia, tá? Esse cara percebeu o seguinte, que existe uma divisão do trabalho na sociedade. Então, o que a gente viu no documento ali? A gente viu uma divisão do trabalho. Como assim? Tem o lavrador, tem o fazendeiro, tem o sapateiro, tem o mecânico, tem o guarda-livros, tem o advogado. Cada um faz uma coisa. O trabalho é dividido. Certo? O que o Durkheim pensava a respeito disso? O que esse cara pensava a respeito? Vocês podem até olhar ali, fazer anotação aí, tá? Mais ou menos para vocês irem guardando e depois estudarem, tá? Isso aqui eu quero que vocês guardem, decorem. De acordo com o Durkheim, essa divisão do trabalho gera solidariedade orgânica. O que é isso? As pessoas passam a depender umas das outras, fazendo com que a sociedade fique mais unida. Então, vocês podem até marcar assim, ó, Durkheim, união, solidariedade, sabe assim, palavras-chave? Na hora que vocês vão anotando, vocês não precisam copiar tudo que está ali no slide. Mas anotem palavras-chave, tipo Durkheim, solidariedade, união, coesão, tá? Dependência, essas coisas. Então, o povo daquela época que a gente viu aqui precisava de sapato. Quem que eles procuravam? Sapateiro. Então, o lavrador, por exemplo, depende do sapateiro. O sapateiro, muitas vezes, pode depender, dependendo da situação, de um advogado. O sapateiro pode comprar um carro, o carro quebrar, ele vai depender do mecânico. O mecânico também depende do sapateiro porque ele precisa de sapato. Então, o Durkheim percebeu que esse negócio de dividir o trabalho une as pessoas, porque um passa a depender do outro. Certo? Então, hoje, a divisão do trabalho é muito mais complexa do que naquela época. Hoje você pega, por exemplo, as indústrias. Ali tem muita gente trabalhando, cada um fazendo um pedacinho da produção. Exemplo, a Itaipu, tem bastante gente, é um dos lugares que mais proporcionam empregos hoje em Itápolis. Cada pessoa cuida de um pedaço da produção. E um depende do outro. Se o trabalho de um falhar, o resto sente o efeito. Para que o trabalho dê certo, todos precisam fazer sua parte. Então, gera uma união, um laço. Eu dependo de você, você depende de mim, e com isso a sociedade fica mais unida. Você, por exemplo, depende de quem fez seus óculos. Não foi você que fabricou. Depende de quem fez sua máscara, sua calça, seu celular, seu estojo, sua caneta. Eu dependo também dessas pessoas. A gente nem conhece esses trabalhadores, mas a gente sabe que eles são importantes e que nós precisamos deles. Tá? Assim como muitos precisam ou vão precisar do nosso trabalho um dia. Tá? Vocês um dia vão, ou talvez até façam isso já, exercer trabalhos que vão fazer o bem para outra pessoa. Então, essa é a visão do Durkheim. Trabalho, a divisão do trabalho gera união, solidariedade, dependência. Eu preciso de você, então a gente vai ficar unido. Deu para entender a visão do Durkheim? Sim? Trabalho, divisão do trabalho igual a união, laços, solidariedade. Para ele, a sociedade é como um corpo humano, onde nós temos órgãos, membros, diversas partes. E uma parte depende da outra. Se você tem uma dor de barriga, seu corpo inteiro sofre. E como sofre? Se você tem um problema no coração, o corpo inteiro sofre. Se você machuca o pé, você rala o joelho, igual eu ralei esses dias jogando bola,
O resto inteiro sofre. E assim é a sociedade. As diferentes profissões são como cada uma parte do corpo. Tá? É isso. Próximo. Tem outro cara aí que vale a pena a gente destacar, que é o Max Weber. Esse aí é outro sociólogo, só que alemão. O outro é francês, esse é alemão. O Weber, ele tinha também uma visão positiva sobre o trabalho. Como assim? Para o Weber, o trabalho gera virtudes nas pessoas. Ou seja, para o Max Weber, quando você trabalha, você se aproxima da vontade de Deus. Você se torna uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa melhor. Isso melhora até a salvação da sua alma. Então, o Weber via trabalho com bons olhos. Trabalho é uma coisa boa. A pessoa que trabalha, ela é uma pessoa virtuosa. O Weber não gosta muito de vagabundo, sabe? A pessoa preguiçosa, que não quer fazer nada. O Weber não gosta desse tipo de gente. Na visão do Weber, as pessoas têm que trabalhar. As pessoas têm que produzir. As pessoas têm que gerar riqueza. As pessoas têm que gerar lucro. Ele diz que isso é bom, que isso faz com que as pessoas sejam virtuosas. Existe um outro cara, para a gente encerrar. Última coisa, antes de eu passar um trabalhinho para vocês, bem fácil. Opa! Calma aí, filho. Último cara, Karl Marx. Eu deixei ele para o fim. Ele é mais velho que os outros, mas deixei ele para o fim. Porque ele tem uma visão de alguns problemas do mundo do trabalho. Então, os outros dois veem coisas positivas, enquanto esse enxerga algumas coisas negativas do mundo do trabalho. Tá? Então, para ele, o trabalho é importante, é fundamental, mas, por exemplo, ele nota que no meio do trabalho existe exploração. Então, vamos pegar aqui um exemplo lá do nosso documento. Lá na fazenda, você tem duas pessoas. Você tem dois tipos de pessoas. Você tem o dono, fazendeiro, e você tem o lavrador. Um é o dono da coisa e o outro é o trabalhador. Na visão do Karl Marx, esse trabalhador é explorado. Ele vê ali uma luta de classes. Fazendeiro que explora o que está embaixo. Ou, por exemplo, a gente viu lá que tem o industrial. Na indústria, você tem o patrão, o dono da indústria, e o empregado. Na visão do Marx, o empregado é sempre explorado. Nunca recebe o que merece. Nunca ganha um salário justo. Então, ele tem essa visão mais desse lado negativo aí do mundo do trabalho. Tá? Então, ele percebe que nas relações de trabalho existe exploração. Uns são os donos, outros são os empregados. Um manda, o outro obedece. E nisso, muitas vezes, há relações de exploração. Outra coisa. Sabe esse negócio de dividir o trabalho? De repartir um pedaço para cada um? O Marx via isso como uma coisa negativa. Como assim? Tipo assim, ó. Imagina que o Rian era um sapateiro. Lá na década de 30, que estava. O Rian fabricava um sapato inteirinho, bonitinho. O Rian sabia fabricar um sapato. E dominava isso. Tá. O sapateiro, ele sempre sabia fazer o sapato inteiro. E fabricar tudo. Faz um sapato aí, sabe fazer. Com o passar do tempo, foi surgindo a indústria, as fábricas, e foi desaparecendo o sapateiro. Hoje, numa fábrica de sapatos, dificilmente você vai achar alguém que sabe fazer o sapato inteiro. O Rian sabia. Ele era um sapateiro excelente naquela época. Agora, o Vitor, que trabalha hoje numa fábrica de sapato,
ele só sabe fazer um pedaço do sapato. Uma parte da produção. Então, ele é um trabalhador mutilado, menos capaz. O Rian sabia mais, porque ele sabia fazer o sapato inteiro. Já o Vitor, na indústria, sabe fazer só um pedaço. Ele só sabe colar a sola. Não sabe mais nada. Então, o Marx via isso como ruim, tá? O trabalhador fica menos capaz. Quando você divide, a pessoa vai saber fazer só aquilo que é específico. Ela não vai saber fazer inteiro. Então, quanto maior a divisão do trabalho, mais pode acontecer isso do trabalhador ficar menos capaz. E outra coisa, para encerrar, na visão dele, por exemplo, se você vai trabalhar na indústria, vocês repararam que naquela época lá que a gente analisou, não tinha muita fábrica, indústria. Hoje, se a gente fazer um levantamento, vai ter muita gente aqui, muitos pais que trabalham na indústria. Deixa eu perguntar, tem gente aqui que tem pai, mãe que trabalha em fábrica, indústria, alguma coisa assim? Onde? Boa. E Estela adoro. Tem mais alguém? Onde seus pais trabalham? Falem. Conta aí. Só para a gente comparar com aquela época. Ah, legal, também, uma indústria. Boa. Tá vendo como mudou? Ó, só uma pesquisinha rápida aqui, a gente já vê uma diferença daquela época. Então, hoje tem muito esse trabalho industrial e tal. Uma pessoa que trabalha para um patrão. E na visão do Marx, quando você vai trabalhar numa indústria, você perde o controle do trabalho. Porque quem manda é o patrão, não é mais você. Quando você faz sozinho, na sua casa, você que manda. Eu faço queijo artesanal. Eu que faço. Eu que mando. Agora, se você trabalha numa indústria de fabricação de alimentos, você tem que seguir as regras da indústria. Você perde o controle. E o produto final não é seu, é do seu patrão. Ele vai vender, ele que vai direcionar. Tipo assim, você gera o filho, o filho fica para outro. Bom, então são essas as três visões, só resumindo. Durkheim diz que a divisão do trabalho gera união, dividindo as pessoas ficam dependentes, e isso gera união. O Weber diz que o trabalho faz bem para o ser humano, gera virtudes, a pessoa fica melhor se ela trabalhar. E realmente, eu percebo que muita gente começa a trabalhar melhor, fica mais responsável, fica mais maduro, passa a ter responsabilidade, passa a cansar mais e gastar menos energia com besteira. Realmente, o trabalho faz bem. E o Marx já vê esse lado mais ruim do trabalho. Alienação, perda de capacidade, exploração, essas coisas aí. Tá? Bom, uma tarefinha aí só para encerrar, tá, gente? Eu quero que vocês me tragam, não para a semana que vem, para outra, né, que é quando vocês vêm na minha aula, alguma coisa sobre essa aula que eu dei, tá? Então, vocês podem, por exemplo, gravar um vídeo falando sobre isso. Então, tipo assim, eu quero falar, eu gostei da ideia do Durkheim. Eu vou falar da ideia dele relacionando com o documento que a gente analisou. Olha, aqui em Itápolis, na década de 30, existiam várias profissões, até diferentes das de hoje, como? Existia lavrador, bastante lavrador, comerciante, fazendeiro, guarda-livros. Isso é uma divisão do trabalho. E na visão do Durkheim, a divisão do trabalho deixa as pessoas mais unidas. Gravou um minutinho, manda para mim. É uma sugestão. Eu não gosto de gravar, não quero falar. Pode fazer um cartazinho. Escolhe uma ideia daqueles caras, monta um cartaz explicando. Tem que relacionar com o documento lá que eu mostrei, tá? Então, tipo assim, gostei da ideia do Weber, trabalho, virtude. Então, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar de advogado, como que isso pode torná-la uma pessoa melhor? Então, você coloca assim no cartaz, Weber dizia que trabalhar faz você ser virtuoso. Por exemplo, um advogado, quando ele estuda para ser advogado, ele fica mais inteligente, ele fica mais maduro, ele vai trabalhar, ele aprende a se relacionar com as pessoas e tal, defender pessoas, ajuda a fazer justiça, então se torna mais virtuoso. Um cartaz explica isso. Ou se não quiser fazer cartaz, faz uma redaçãozinha, um textinho aí.
falando sobre esse assunto. Se alguém tiver uma outra ideia, pode fazer também. Eu só quero que vocês me entreguem alguma coisa que a Regiane, que é a coordenadora, pediu, tá? Alguma coisa. Um videozinho falando, um cartaz, um textinho, ou se tiver qualquer outra ideia, vocês me passam e entregam. Beleza? Fechou?